Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade no vídeo sobre adolescência. No outro vídeo a gente comentou um pouco sobre a questão de hormônio, desenvolvimento sexual, o sono, a famosa preguiça, mas hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o corpo e sobre a parte de desenvolvimento psicológico. É muito comum na vida adulta a gente olhar as pessoas e elas serem simétricas, né? Então, um lado ser muito parecido com o outro, o corpo ter uma simetria. Na adolescência, é comum ser assimétrico. Por quê? Porque o corpo está em fase de desenvolvimento. Então, vai ter uma fase que o pé vai crescer mais que a perna, a mão já cresceu e o corpo ainda não. Fica um pouco assim. A gente brinca que eles ficam descoordenados, né? Mas eles estão assim desengonçados, eles se tornam uns patinhos feios. E essa relação de forma e proporção é normal, faz parte da adolescência. Eles se irritam muito. E o que a gente tem? Além de ter essa mudança física, eu tenho uma mudança gritante na estrutura cerebral deles também, que vai estar envolvido as emoções, os julgamentos, a organização do comportamento e principalmente o autocontrole. Então o cérebro deles está assim, ó, borbulhando. Se eu fosse pegar um cérebro, eu vou colocar agora a imagem aqui, ó, o córtex frontal ou pré-frontal, que aqui o comecinho é onde está responsável pela as nossas ações como adultos, né? Então é ali, como ainda essa fase ainda está em desenvolvimento, é o que os cientistas tentam explicar pela impulsividade do adolescente. O adolescente ele é impulsivo ainda, ele não consegue medir todas as suas ações, que reação que isso vai acontecer, o que isso pode acarretar no futuro. O adolescente, se você deixar, ele quer tatuar na testa que ele ama determinado artista. Daqui 5 anos ele nem lembra que ele existe. Se eu fosse olhar para minha adolescência, eu teria tatuado, sei lá, Rebelde nas costas, que era o auge da adolescência. E hoje eu teria um baita de um arrependimento. Por quê? Porque naquela época a gente é impulsivo e tudo mais. Até por isso que alguns países tentam segurar esse poder de decisão do adolescente. Dá para ele os poderes de se votar, poderes de dirigir acima de uma determinada idade, por causa realmente dessa impulsividade que o adolescente tem. E é assim mesmo. Ele vai começar agora a entender melhor as suas emoções, começar a processar elas. O Piaget falava que ele estaria então agora no nível mais alto do desenvolvimento cognitivo, que a gente fala que é a partir dos 11 anos. Então, ele atingiu essa fase ampla. E essa fase que o adolescente tá, é uma fase de contestação, de aceitar limites, de testar limites. Quem, enquanto adolescente, não testou algum tipo de limite, não é? Então, eles vão começar a desenvolver o pensamento formal, o pensamento hipotético dedutivo, eles vão começar a ter novas percepções da vida e se tornando realmente adulto. O que a gente vê muito claramente é que a gente tem um preconceito que as meninas se tornam adultas primeiro. E na verdade é uma imposição normalmente da sociedade, que cobra dela maiores atitudes, é mais difícil. Por quê? Porque o adolescente ele começa a se importar mais com o corpo, de como ele é visto, de como ele vê. Essas percepções ainda não estão tão claras, por isso do exagero do adolescente. Se ele gosta muito de pulseira, ele vai usar 50 pulseiras, porque para ele aquilo está super legal. E às vezes a gente, como adulto, julga ele extravagante, excessivo, mas isso é da fase, é da construção do ser dele. E a gente percebe que as meninas começam muito cedo já a demonstrar essa preocupação maior, principalmente com o corpo, de como é vista. Muitas mães pegam no pé das meninas. Muitas mães não, só a mãe, né? Vamos ser honestos, a família, né? Então, a menina ali já começou a se tornar adolescente, já começa, olha, você tem que se cuidar, toma cuidado com esse tipo de roupa, você tem que parecer bonita, você não pode mais sair desse jeito descabelada. E o menino é aceitável, por exemplo, ele com 19 anos, sai de short tactel e camisa de futebol e chinelo, e tá tudo bem, porque ele é menino, é assim mesmo. Temos que quebrar um pouco desses parâmetros, começar a entender que
ambos estão passando por um processo de desenvolvimento e olhar para esses dois processos com muito carinho. A gente fala que adolescente, ele ainda tá na fase do egocentrismo. É tudo dele, é tudo muito importante para ele. Então, por exemplo, se eu falei com um adolescente assim, olha, você não vai nessa festa. Para ele é o fim do mundo. Por quê? Porque ele é adolescente. Aquilo para ele é um ato assim de você está sendo muito cruel comigo. Que absurdo. Por quê? Porque ele ainda está no pensamento egocêntrico. Quando que a gente começa a sair desse pensamento? Quando a gente chega na vida adulta. Todos os adultos saem? Não, né? A gente sabe que tem adulto que mantém um pouco desse pensamento, mas na adolescência é bem entendido como uma fase mesmo. Eles começam a ter uma grande criticidade sobre si, eles se criticam muito. Então, o adolescente é aquela fase da cobrança exacerbada, alguns por resultados, por exemplo, eu tenho que passar naquela prova do Enem, num vestibular, eu não posso fazer cursinho, eu não quero. Imaginou que vergonha ter que fazer um cursinho. Ou eu tenho que ser magra, eu tenho que ter um cabelo bonito, perfeito, eu tenho que saber me arrumar de tal maneira, eu tenho que estar com o melhor vestido. E esse tipo de cobrança, isso tudo faz parte realmente desse desenvolvimento do adolescente. É comum. Eles vão ter esse excesso com o visual, vai ser bem excessivo esse cuidado. E sempre eles começam agora a pensar o que o outro pensa dele. Enquanto a criança não pensa no que o outro tá pensando sobre, por exemplo, a criança, ela tá brincando, ela tá sendo feliz. Ela não fica imaginando se o outro que tá de fora está observando a brincadeira dela e criando conceitos sobre. Não, a criança tá brincando porque ela tá. O adolescente não, o adolescente pensa. O fulano está ouvindo eu escutar tal música. Será que ele está pensando isso ou aquilo? A gente começa a ter esses pensamentos realmente na adolescência. E é uma fase super normal. A gente tem, assim, N características que a gente vai ver nos adolescentes que são super comuns. Então, entenda que adolescente ainda ele é imaturo, ele precisa desenvolver a confiança dele, ele tá numa fase onde ele tem muito hormônio, tudo é novo, tudo é diferente, e o apoio, tanto dos pais, quanto da família, quanto o apoio educacional é fundamental nesse desenvolvimento. Um adolescente que recebeu um bom apoio, ele vai ser um adulto mais feliz, um adulto mais consciente. Então, nosso objetivo enquanto professor é tentar dar para esse adolescente as melhores condições que ele se desenvolvam. Por exemplo, se o aluno ele se sente inseguro, não adianta nada eu falar para ele, larga de ser besta, você tá de ser bonito, você não tá vendo que você é bonito? Ele não está enxergando ainda isso, então você vai ter que trabalhar esse processo com ele. Olha, vamos olhar no espelho, repara quantas qualidades você tem, você consegue listar suas qualidades, o que tanto te incomoda, o que a gente poderia estar mudando agora? Será que não é uma atitude muito drástica neste momento? Melhor esperar um pouco, amadurecer mais a ideia. Algumas coisas são mutáveis, por exemplo, o adolescente quer colocar um piercing no nariz, ele tirou, fechou o buraquinho. Outras coisas são imutáveis, praticamente, né? A gente tem métodos, mas, por exemplo, uma menina de 13 anos fazer uma sobrancelha fio a fio. É algo imutável, vai ficar ali no rosto dela. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar com eles, não menosprezando aquele sentimento. Porque a gente tem esse costume de menosprezar o que o outro sente, por já ter vivido aquilo muitas vezes e achar que aquilo isso é uma fase, vai passar, nossa. Mas para ele é muito importante, para ele é o mundo dele naquele momento. Então, tentar trabalhar com esses adolescentes com um pouquinho mais de paciência, com muita, na verdade, paciência, que vai dando tudo certo. A gente conversa agora no grupo um pouco mais. Um beijo!